Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui juntos, mas essa é a oportunidade que Deus nos dá de estarmos falando da palavra de Deus, fazendo nossas mensagens, né? Eu convido você a se inscrever no nosso canal Palavra que Salva, né? Você também pode dar, quando estiver assistindo, você pode dar o seu gostei ou não gostei, né? Assim o vídeo terá relevância no YouTube. Então fique à vontade, que Deus te abençoe grandemente. Eu quero hoje falar em Mateus capítulo 6, verso 6. Diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Bom, queridos, é importante a gente ressaltar aqui a questão da oração, né? A oração como um diálogo, né? Em nenhum momento ela pode acontecer como se fosse um monólogo, né? A oração é um diálogo onde um fala, o outro ouve sua voz, depois o outro fala e o outro. Então é uma conversa bem amistosa, bem amigável, transparente, objetiva com Deus, assim como nós temos essa prática da conversa com outras pessoas, né? Nesse sentido de aproximação também é a aproximação com o nosso Deus. Mas é interessante que Deus ele sempre usa em toda a sua palavra, Jesus ele faz menção da questão do contexto, ele sempre coloca o contexto familiar em evidência, né? Ou seja, Mateus 6,6, mesmo Deus falando da oração, mas ele está usando esse contexto de família, usando esse contexto de estar junto, usando esse contexto de estar ali toda a reunião, né? A família como família mesmo, biológica, a família como a família da fé, né? Os irmãos, né? A igreja sempre unida em oração. E aí nós podemos perceber algumas coisas interessantes em meio a isso tudo, a esse momento de oração que Deus está nos mostrando. Primeiro, esse contexto de família do qual me referi, né? Segundo, dessa questão que nós devemos ter, que é a nossa relação intra. A nossa relação intra é a nossa relação que acontece eu me relacionando comigo mesmo, eu me conhecendo, né? Eu sabendo das minhas potencialidades, sabendo das minhas negatividades, né? Minhas virtudes, né? Meus defeitos, tal. Eu buscar um conhecimento sobre mim mesmo, né? E trabalhar esse conhecimento em mim. A outra é a relação inter, né? A relação com o outro. Aí a gente lembra das duas dimensões, né? A dimensão vertical, que é a nossa condição sine qua non, a relação com o nosso Deus, e a nossa dimensão horizontal, que é a nossa relação com as pessoas próximas a nós. É o nosso convívio social, é a maneira como a gente se interrelaciona um com o outro. Então, esses dois contextos nos mostram essa relação, né? Uma relação consigo mesmo, é outra relação com o outro. O segundo é a questão da intimidade, né? O que é intimidade? Por que a Bíblia ela traz esse contexto? Por quê? Porque no meio da família, no foco da família, existe as intimidades. Né? A intimidade do casal. E a intimidade do casal deve ser compartilhada pelo casal dentro de quatro paredes, né, no seu quarto, né, evitando que outras pessoas possam ver ou então ter acesso a alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ela fala de uma relação muito próxima, intimidade, uma relação muito próxima, uma amizade íntima e uma familiaridade. Então, você vê que nós temos a nossa relação com os irmãos, nós temos nosso jeito, o nosso momento, né, de oração em coletividade. Isso é muito bom, nós orarmos juntos, um ajudar o outro em oração, tal. Mas Deus também, Ele quer a nossa relação íntima com Ele.
ele nos chama para dentro do quarto, para essa relação íntima, para esse momento íntimo onde só é seu e dele. E quando você ora, ele responde. E quando você pede, ele te dá. Quando você busca, você acha. Então, essa relação que é muito íntima é uma relação com ele. Por isso que ele diz, ele usa o contexto da casa para dizer assim, entra em teu quarto em secreto, ou seja, a intimidade na relação. E ele faz parte dessa família. Então, entra em secreto. E aí ele diz assim, fecha a porta. Fechar a porta é fechar a porta para as outras coisas, é fechar a porta para as outras situações, é ter a concentração, né, afinada somente para aquele momento, somente para aquela hora em que você vai entrar em intimidade com o teu pai. Então, esse fechar também traz o entendimento, o se desfazer, né, das outras coisas e atentar para aquele que está te esperando no quarto para conversar contigo, né? Que para ter intimidade nessa relação. Então, é nesse viés, né, acontece exatamente assim. Por isso que ele diz: fecha a porta em secreto, né, para que essa essa relação, essa intimidade seja bem pertinente entre nós dois, onde a gente possa afinar essa relação, onde a gente possa entrelaçar essa intimidade cada vez mais. E aí essa relação com Deus cresce, porque Ele sabe do nosso secreto, do nosso segredo, e Ele responde a isso. Né? Ele não nos deixa sem essa resposta daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos planos, daquilo que a gente coloca diante de Deus. E aí vem a pergunta, né? Como é que está? Como é que está a sua vida relacional? Como é que está a sua vida relacional com Deus? Quando ele entra no teu quarto? Quando é que você fecha a porta para dar intimidade a ele? Né? Quando você cria essa intimidade, né? Na intimidade a gente, até quando vai dormir, né? Já dorme um pouquinho mais, né? Solto, um pouquinho mais é, é, despido daquilo que a gente costuma vestir é, para outras ocasiões. Então a gente precisa também se despir espiritualmente para Deus, porque lá Ele sabe das nossos segredos, sabe de nossos pensamentos, até mesmo quando eles ainda não vêm à tona, né? Ele já sabe. Mas esse despir é mostrar essa humildade, é mostrar essa sensibilidade ao Espírito Santo, é mostrar que você está atento às coisas que ele fala. Então, assim, é, como é que está essa intimidade? Como é que está essa relação? O Deus que nós servimos é um Deus relacional, que ele tem prazer em se relacionar com o outro. Então, algo para nós refletirmos. Reflita nesse dia, como está a minha relação com Deus? Como está a minha oração com Deus? Como eu estou me aproximando dele? Como eu estou me relacionando com ele? Eu me relaciono mais com ele do que com os outros, ou mais com os outros do que com ele? Algo a você, a nós, cabe a todos nós refletirmos sobre isso nesse dia. Que Deus te abençoe de forma tremenda e poderosa.